Paz e bem para todos nós que somos filhos amados do nosso Deus. Hoje, nesse dia 11 de junho do ano de 2025, nós vamos às leituras bíblicas no livro de Atos 11, 21b, 26, 13 e do 1 até o 3, os versículos. Peçamos perdão ao nosso Deus de todos os nossos pecados, conscientes ou inconscientes, para ouvirmos a Santa Palavra. Ó Espírito Santo de Deus, vinde sobre cada um de nós, para que possamos entender melhor o Santo Evangelho. Perdão e misericórdia vos pedimos, ó Deus, de tudo aquilo que praticamos por pensamentos, palavras, atos, atitudes, e que podemos ter magoado o Santo Espírito de Deus e também ao nosso semelhante. Ouçamos a palavra. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor, porque a notícia chegou aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia, e quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ele ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Ouçamos agora, meus amados, no livro de Mateus 10, capítulo 10, dos versículos 7 até o 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber que ali seja digno. Hospedai-vos com ele e até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para trás, volte para vós, ou melhor, digo, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Meus amados e amadas de Deus, vamos entender um pouco, meditar um pouco no Santo Evangelho. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, conforme o livro de Mateus 10, capítulo 10, versículo 8. Então Jesus percebe a situação de sofrimento e abandono do seu povo e procura organizar seu grande grupo de discípulos, nomeando 12 líderes. Chamou 12 porque estava simbolicamente reorganizando todo o rebanho de Deus, o povo das 12 tribos, que fora liderado por 12 patriarcas, e Jesus enviou os 12 em missão. Pois bem, é urgente que o rebanho, vamos pensar um pouco, é urgente que o rebanho
Conte com bons pastores, com boas lideranças, pastores que cuidem das ovelhas estropiadas, que recuperem as desfalecidas, que lavem as sujas, que as defendam dos lobos. A missão é anunciar a proximidade do reino, que é o que Jesus já estava fazendo. E em seu caminho, anuncie um reino dos céus, anuncie que o reino dos céus está próximo. Foi isso que Jesus disse, não é verdade? E na realização desta missão, Jesus deu aos 12 4 tarefas: curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. Vejamos que 4 é um número de totalidade. 4 é tudo, pois 4 são os pontos cardeais. A missão de anunciar a chegada do reino de Deus mostra-se nessas 4 ações. Vamos dar uma olhada nessas tarefas. A primeira foi curar os doentes. Jesus tinha um carinho muito especial pelos doentes. Basta lembrar a cena da sogra de Pedro ou do paralítico descido em uma maca diante dele. Cuidar dos doentes é uma forma de anunciar o reino de Deus. Deus está perto de quem está sofrendo. Deus é a força de quem está debilitado. Estamos diante do tema da saúde, assistir os doentes e sofredores, rezar por eles. Rezar com eles, acompanhá-los em seu tratamento são formas de mostrar o amor de Deus, a proximidade do reino e curar os enfermos, meus amados e amadas de Deus. E a segunda tarefa foi ressuscitar os mortos. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, o seu amigo Lázaro, e em todos esses episódios nós vimos que como Jesus deu atenção às famílias enlutadas, como ele ajudou as pessoas a crerem em Deus e na ressurreição que ele nos promete. Vamos pedir ao nosso Deus agora perdão e misericórdia de todas as nossas falhas, para que possamos imitar um pouco o que Jesus mostra para os discípulos. Nós somos imitadores do reino, nós somos seguidores do Evangelho e da Palavra de Deus. Nada podemos fazer, mas Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo, Ele faz, Ele fez, Ele faz e Ele fará. Vamos fazer a oração da fé que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Jesus, livra sim, porque só vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Diante de vós está todos os nossos anseios, Pai, os nossos desejos que têm que ser segundo a vossa vontade. Nós sabemos que sem vós nada podemos fazer, ou nada podemos fazer, mas a partir do momento que o reino de Deus é anunciado, que Jesus, nosso Senhor e Salvador, veio para nos libertar e nos libertar de todo sofrimento, de toda luta, de toda provação, nós cremos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Jesus nos quer, meus amados e amadas, falando a palavra, anunciando o reino de Deus, amando o próximo, ainda que não sejamos compreendidos, mas nós estamos aí para desculpar, para perdoar aqueles que não entendem o que nós estamos querendo, qual é a mensagem que nós estamos querendo passar. Quer através da oração, que é o mais importante, quer na nossa comunicação, que muitas vezes nós somos incompreendidos, mas o Espírito Santo de Deus é que nos dá essa luz, essa força, essa coragem de prosseguirmos. Ele, Deus que nos sustenta, Deus nos levanta, Deus nos sustenta, Jesus caminha e fala conosco. Vamos nessa fé, meus amados, agradecer mais uma vez ao nosso Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e pedirmos novamente perdão de tantas falhas, de tantas atrocidades que a gente
vê ou que a gente percebe que existe neste universo, mas quem governa este universo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apresentamos agora todas as pessoas que estão em nossas orações, que o Senhor visita todas que estão enfermas, porque Jesus mostrou aí o seu carinho e a sua preocupação com os doentes. Que o Espírito Santo de Deus visite agora todos aqueles que estão enfermos para serem curados, libertos e salvos. Em nome do Pai, que nos criou, do Filho que nos ungiu, do Espírito Santo que nos santifica e nos dá a luz. Meus amados e amadas de Deus, recebam o meu abraço, vamos permanecer na fé, em Jesus de Nazaré, em Deus nosso Pai, que de tanto amor por nós enviou seu único Filho Jesus para nos salvar, e no Espírito Santo de Deus que clamamos e peçamos aos anjos santos, aos anjos, aos serafins, aos querubins, toda a milícia celeste sobre essa terra, que tudo seja restaurado, renovado, com a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim seja e assim é e assim será.